inclusive foi uma coisa assim, eu lembro que eu até respondi uma moça no Instagram uma vez, porque, obviamente, eu comecei a comer direito, glória a Deus, comecei a ganhar peso, né? Eu pesava 48 quilos Sim. com 1,72 m de altura. E nunca ninguém falou Meu nada. Deus. Nunca ninguém falou nada do meu peso. Tava todo mundo legal, porque tava nos termos hollywoodianos, né? Ultra magra, Aham. vestindo calça de adolescente com 26 anos de idade. Né? Eu vestia 10, Douglas, de criança. Tipo assim, com 26 anos de idade. Porque não que eu tava, sei lá, saudável, não tinha gordura corporal, tava mal. Não, porque eu tava morrendo. Aí eu lembro que essa irmã me mandou mensagem assim: olha, cuidado com a sua imagem, você tá testificando de Jesus, você engordou. Eu falei, minha querida, onde estava essa mensagem quando eu estava pesando 48 quilos e eu não cuidava do meu corpo? Aí, obviamente, eu engordei saudável, super bem, sem crise. Engordei comendo. Engordei, né? Ganhei massa. Fui indo pra academia todo dia. Meu marido é personal trainer. Eu já sabia o que Ele é ele é. personal, né? Ele é personal. Ele é licenciado personal aqui dos Estados Unidos, assim, tipo. Minha querida, não vai ter pra onde fugir. Vai cuidar do corpo. Vai cuidar da saúde. Então, fui cuidar do corpo. E aí, comecei a cuidar do corpo. E aí, poxa, por que eu tô cuidando do meu corpo? Porque o meu rei está chegando. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas para isso, eu preciso preparar o caminho do Senhor. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar inteira, né? Eu preciso ter saúde para pregar o evangelho completo. Eu preciso ter saúde para correr pelas nações e anunciando, sendo testemunha do evangelho de Jesus na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, talvez até o ponto de ter de entregar a minha vida. E se for isso que o Senhor quiser, tá aqui. É mais fácil, acho que até, porque eu estava procurando a morte, agora tem que entregar a vida para sossegado. Mas o ponto era viver para o Senhor. Viver para o Senhor é mais difícil. Porque se você morrer amanhã, acabou amanhã. Não tem mais batalha com a carne, não tem nada. Entendeu? Mas você agora viver pelo Senhor. Então, comecei a cuidar da saúde, comer o que eu não gostava de comer, né? Mudar os hábitos de alimentação, ir pra academia, que eu detestava. Até não vou dizer pra você que eu sou Imagina. apaixonada por academia. Eu detesto até hoje, mas eu vou, porque afinal, o meu Senhor está Mas voltando. antes havia um preconceito, né? Exato. Antes não era só um não gosto de ir. Eu acho até inútil e errado Exato. ir. Porque afinal, Havia isso. o corpo é mau. A carne é má, a carne no corpo, né? O corpo é mau, o corpo vai perecer, vai voltar pro pó. Acabou-se, eu vou me juntar a Deus na eternidade, numa coisa assim, espiritualística, né? Talvez nem espiritual, nem santa, mas espiritualística, mística, né? Supersticiosa até. E passei a cuidar do meu corpo. Então, por que eu vou na academia mesmo que eu não gosto? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Porque Deus me deu um corpo. Eu vou ter que prestar conta desse meu corpo para Deus. Nossa, isso é forte, né? Primeiro, eu vou estar diante do Senhor, vou prestar conta do meu corpo. Aí a maneira que eu vou desenvolver as minhas emoções, porque Deus também me deu emoções. Eu acho muito legal, e agora a gente olha, é muito louco, porque parece que quando você escuta e você começa a estudar, a pergunta que fica na sua cabeça é assim, ó, eu li a Bíblia inteira, sei lá quantas vezes, como que eu não enxerguei? Que estava aqui o tempo todo. É porque o que a gente está falando aqui, né, Tamires, é sobre uma cosmovisão. Exato. Né? É como se você colocasse um óculos e você vai ler a Bíblia. Te ensinaram, tipo, é espírito e matéria. E espírito é muito bom, matéria é ruim. Então você põe esse óculos. Então cada texto que você vai ler, você vai jogando para encaixar nessa ótica, né? O que a gente está falando aqui hoje essa não é a cosmovisão bíblica, cosmovisão judaica, né? Essa não é a cosmovisão bíblica. Então a gente está tentando apresentar um óculos, né? Exato. E eu sempre fui mais cabeça dura, assim, né? Eu sempre fui cabeça dura. Eu aprendi assim. Poxa, eu aprendi assim, eu tenho que obedecer o que eu aprendi, né? E eu me lembro que um dia eu recebi uma que amiga... pode ser convicta, né? Pode ser convicto, mas pode ser teimosa, né? Eu lembro que enfim, essa é uma outra história, mas estava falando de Gênesis. Em Gênesis, quando você olha, ele fala assim, ó, ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas. Aí ele diz, passou a ser alma vivente. A alma é um resultado daquilo que Deus produziu, da matéria, vamos colocar assim, e do sopro do Espírito. Ou seja, como que a alma é ruim? Como que a alma é ruim? A alma não é ruim, as emoções não são ruins. E aí, eu também era o tipo de pessoa que vive assim, ó, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar irritada, eu não posso ter raiva, eu não posso ter emoções, eu não posso, por quê? Porque é pecado.
passei a cuidar das minhas emoções. Eu posso ter raiva. O ponto não é ter raiva, sentir raiva. O ponto é o que eu vou fazer com ela. Tudo bem eu me entristecer. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho uma esperança eterna. Minha tristeza está aqui colocada diante do Senhor, porque ela não vai durar para sempre. Eu tenho uma alegria no Senhor. Entende? Então, essas coisas, você vê, mudou tudo. Até a maneira de eu olhar para as minhas emoções. E aí, não só para as minhas. Porque quando você passa a olhar para as suas, é a maneira que você passa a olhar para do outro também. Então, eu tinha muitos relacionamentos não saudáveis, porque eu não podia ficar com raiva, outra pessoa não podia ficar com raiva. Como é que você relaciona assim? Entende? Um teatro, Tudo né? era Pode ficar um teatro. tudo é pecado. Então, poxa, é pecado. Eu não posso ficar feliz demais porque vai virar orgulho. Eu não posso ficar triste demais porque é pecado ficar triste. É pecado ficar com raiva. É pecado ser gente. Entendeu? É pecado ser gente. Então, eu não tinha um hobby. Eu não saía pra me divertir. Entendeu? Essas coisas afetaram. Então, eu não era gente. E quando você olha pra Jesus, essa é uma das coisas que eu gosto muito em The Chosen, por exemplo. Porque, poxa, Jesus é apresentado tão humano assim. Você fala, gente, de brincar, de sorrir. Porque as coisas também... O pecado, ele corrompeu, né, a criação, mas a criação foi Deus que fez. Então, tem uma corrupção ali? Tem. Mas o que o Senhor vai retirar é a corrupção, não é acabar com a criação, não é acabar com o que ele fez. Porque o que ele fez é bom. Ele olhou no final do dia e disse, e viu que Deus que era bom, sabe? Então, comecei a cuidar das emoções. Então, nesse ponto que você está falando da saúde, né? Você falou emocional e da física. Eu tava ouvindo um podcast e o cara falou um negócio assim, pra mim foi muito surpreendente, né? Que quais eram os órgãos ou as partes do corpo que, se estivessem saudáveis, aumentava a expectativa de vida da pessoa, né? Então, número 1, coração. Aí foi, beleza, faz sentido, né? Número 2, pulmão. Então, quando você tem um coração saudável, a pessoa vive mais nesse estudo, um gigantesco que eles fizeram. Aí, quando a pessoa tem um pulmão saudável, ela vive mais. Mas a terceira coisa era... Falei, cara, não é possível. Era músculo da coxa. Mas fala... Aí o cara explica quais foram as análises desses cientistas do porquê. Porque vive mais quem tem vida social. E você, quanto mais fraco na sua musculatura, menos disposição cada vez você tem para ir para os lugares e ter vida social, estar com os irmãos, baixar para brincar com o seu neto, com o seu filho e não sei o quê. Então, não é exatamente o músculo da coxa, mas é o que ele proporciona, né? O que ele significa. Então, você pensar, cara, é isso. E Deus nos fez para isso, né? Deus nos fez para isso, para estar... E como isso vai afetando todo, né? E aí tudo a partir de uma cosmovisão errada, né?